Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia. E hoje nós vamos gravar um vídeo voltado, como você viu aí a temática, né? O cristão e a tentação. Um vídeo voltado para o cristianismo e, nesse caso, voltado para a teologia cristã. Não é um vídeo sobre religiões, mas sobre o cristianismo. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre tentação e tudo que está relacionado a esse tema, Quando nós falamos sobre tentação, primeiro nós temos que entender qual que é o objetivo da tentação, Quando o cristão passa por um processo, ou passa por algum tipo de tentação, qual é o objetivo dele passar por essa tentação, Qual é o fim último dessa tentação? Levar esse cristão a que situação? É o primeiro ponto. O segundo ponto é quem é o tentador, ou quais são os meios, ou quais são as circunstâncias, que levam o cristão a viver esse processo de tentação, esse processo no qual ele vai lutar, para passar por essa adversidade, podemos dizer assim, ou essa batalha na qual pode o conduzir a uma situação, de se distanciar de Deus, de se distanciar, de pecar contra Deus, ou de transgredir os mandamentos de Deus. E outra pergunta a ser feita é quais os meios para vencer a tentação, É inevitável passar por tentações, todo cristão vai passar e isso é inevitável. Agora, como vencer, quais são os meios, como chegar a transpassar, ou pular esse muro, que leva o ser humano a esse momento no qual ele tem que tomar decisões, e essas decisões têm que ser voltadas sempre para engrandecer o nome do Senhor em sua vida, para viver uma vida onde Deus seja glorificado na sua vida, Então, a primeira coisa que nós devemos saber sobre a tentação, vamos agora seguir, já abordar umas perguntas que são necessárias, é que a tentação é uma atração pelo pecado. O crente, ele é atraído para pecar. No entanto, ele como cristão, ele deve resistir a essa atração para conduzir ele a transgredir, a pecar contra a santidade de Deus, E também essa tentação é contra os princípios, e mandamentos de Deus. Então, é sempre contrária a Deus, a tentação quer sempre levar o homem para distante de Deus, quer afastar o homem da presença de Deus, quer conduzir o homem, a se distanciar dessa comunhão com o Senhor, dessa comunhão com Deus. E aí um dos pontos inclusive no texto de Romanos, é que essa tentação, ela é uma luta que o cristão passa, do qual é interna, interior. Ela é externa, porque pode ser visível, como nós vamos ver aqui em um caso específico. No entanto, ela começa dentro do interior do homem, quando o homem começa a desenvolver essa tentação. E muitas vezes ele deseja, fazer o que é certo, porém ele luta contra a atração pelo mal, pelo pecado, tem até um texto que é bem... Existem algumas interpretações, que é o texto que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 7, ele diz assim, no capítulo 7 e o versículo a partir do versículo 14, mas ele diz assim: portanto, não sou eu quem
faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim está a minha natureza, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, né? Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Alguns vão dizer que é antes da sua conversão, outros vão dizer que é depois da sua conversão, mas você aí, se você for estudar a partir do versículo 14 até o versículo 25, ele vai abordar exatamente isso, né? Que a gente deseja a prática de uma vida correta, de uma vida que agrada a Deus, mas ao mesmo tempo é conduzido através da nossa natureza a ser atraído pelo mal. Aí o ponto agora é responder qual é a origem da tentação. Então, qual é a origem? De onde provém essa tentação para nos levar a ser atraído pelo pecado, a ser atraído a transgredir os mandamentos de Deus, a transgredir os princípios que Deus nos colocou para que nós seguíssemos. O primeiro deles é o diabo, né? Nós já vemos essa primeira tentação lá no Jardim do Éden, quando ele aparece em forma de serpente. Então, o diabo, ele anda ao derredor, né? Buscando a quem possa tragar. Então, o diabo, ele que é o tentador, né? Ele busca conduzir sempre a queda, sempre levar as pessoas a transgredirem a lei de Deus, né? Nós vemos muito isso lá no texto de Jó, né? Quando ele chega para Deus lá, ele diz, não, aí ele só é fiel porque ele tem tudo. Então Deus diz, então vá lá. Aí ele vai lá tentar Jó. Aí começa tirando seus bens, tirando seus filhos, né? Tirando sua saúde, para que Jó blasfeme contra Deus, para que Jó murmure contra Deus, para que Jó peque contra Deus, para que Jó não vença provação e tentação ao mesmo tempo, né? Deus ali, provação porque Deus queria provar que Jó era um servo fiel ali, né? E tentação porque Satanás usou os meios para levar ele a pecar contra Deus, para levar ele a transgredir os mandamentos de Deus. Então é um belo exemplo, né? Com relação a quem de onde provém, qual é a origem da tentação. O outro é do próprio sistema mundano, né? Que o mundo, como João diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz do maligno. Então o mundo, ele também ele é uma das origens da tentação. O mundo e o sistema, né? E o sistema mundano, o sistema pecaminoso, o sistema que transgride o centro da vontade de Deus, que vive para o pecado. Então, tanto as áreas da sensualidade, né, bem presente, quanto as áreas dos vícios, quanto as áreas da busca por riqueza, né, o apego aos bens materiais, tudo isso o sistema ele impõe, né? Muitas vezes o cotidiano da vida do crente, onde ele convive, seu trabalho, a faculdade, os ambientes sociais estão ali, o mundo ali tentando o tempo todo, tentando conduzir ele a blasfemar contra Deus, a pecar contra Deus, a abandonar a sua fé, a abandonar os seus princípios, a abandonar os mandamentos de Deus. Então porque o sistema jaz do maligno, né? É o outro ponto. O outro é a própria natureza humana, como a gente abordou no texto de Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. A natureza humana, e aí a gente tem que entender aqui a natureza caída. O homem caiu a partir de Adão. Adão era o representante do homem, Adão pecou. Então toda a humanidade em Adão se tornou pecaminoso, né? A natureza se tornou corrompida. Então essa natureza ela sempre tem a inclinação para o pecado, né? É a liberdade da vontade, a vontade do homem é pecar. O homem com Deus ele já tem essa mudança, né? Porque o homem sem Deus, como o apóstolo Paulo trabalha em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20, não há quem queira Deus, não há quem busca Deus, né? O homem ele se desvirtua, ele cria meios de adorar a criatura, de colocar no lugar de Deus objetos, ou mesmo eles criam o próprio sistema de adoração, né? E se distancia de Deus cada vez mais.
E essa natureza é inclinada sempre para o pecado, sempre para o pecado. Só que a natureza do crente, ela tem essa dualidade, o homem ainda continua vivendo a sua natureza humana, caída. No entanto, agora ele tem a capacidade de resistir a essa tentação, porque sobre ele habita o Espírito Santo de Deus, que é quem o dá força, né? Outro ponto aqui a ser entendido sobre tentação é que Deus não tenta ninguém. Você vai ver isso exatamente em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, e o versículo 13, que Deus a ninguém tenta. Então, nunca a origem da tentação vai ser Deus. E aí tem uma pergunta aqui, né, para a gente depois usar alguns exemplos e finalizar com a reflexão. 3 reflexões bem rapidinho. A primeira pergunta, outra pergunta que nos cabe dentro das perguntas que eu fiz é como resistir à tentação, né? E a primeira forma de você resistir à oração é tendo uma vida de oração, né? Orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é a natureza, a carne ela é fraca, né? Então a primeira é uma vida de oração. O apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 ele diz orai sem cessar, né? Então em Mateus na oração do Pai Nosso, né, pede ali, há um pedido para que, eu vou ler o texto para vocês, para que Deus o livre, né, que Deus livre da tentação, mas para isso, né, você precisa ter essa vida de oração. A oração é a comunhão com Deus, né? Jesus disse: não deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Então, a oração, né? A oração é pedir a ajuda de Deus. O primeiro ponto é esse. Como vencer a tentação? Primeiro, pedindo a ajuda de Deus. Outro ponto é fazendo uso da palavra de Deus. A palavra de Deus a cada dia tem que ser lida, tem que ser meditada. Por quê? Porque ela vai te fortalecer. E nos momentos onde a tentação for exposta a você, você vai julgar essa tentação a partir das Escrituras. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz a respeito disso, né? E você precisa ter uma leitura correta da Bíblia, porque até mesmo isso, o próprio cão, o diabo, ele pode usar a própria Bíblia através de pessoas para levar você a se desviar do caminho. Isso fica muito claro, né? Muito claro em Mateus no capítulo 4, quando ele apresenta ali as tentações, ele usa a Bíblia, ele usa os textos, né? Está escrito, olha aí. E Jesus sempre diz, também está escrito, porque Jesus faz a interpretação correta da Bíblia e Satanás, ele faz a interpretação distorcida da Bíblia. Então, o outro ponto para vencer a tentação é estudando, meditando, né? E usando a palavra de Deus para vencê-la, como Jesus fez em Mateus capítulo 4. O outro ponto aqui é dizendo não à tentação. Você dizer não à tentação, né? Então, você precisa, muitas vezes, viu e você não, né? Sendo forte no sentido de você olhar ali, entender espiritualmente, discernir espiritualmente que aquilo ali é uma tentação que proveio sobre a sua vida para levar você, atrair você ao pecado, e você simplesmente dizer não. Então, assim, é fácil? Não, mas se você tiver revestido da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, né, você vai conseguir fazer isso, dizer não. E o último ponto o quarto ponto aqui que eu coloquei é fugir. Simplesmente fugir da tentação, né? E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz: Deus mostrará uma saída para que você consiga resistir. Então, quando vê qual é essa saída, fugir, né? Nunca enfrentar a tentação no sentido de que enfrentar a tentação no sentido de querer achar que você é forte com relação à tentação, porque a tentação, quando vier, ela vai vir no seu ponto fraco, entendeu? Ela vai vir ali de uma forma sutil,
E Satanás, quando ele vier tentar, ele vai mostrar situações que ele sabe que você é propício a cair. Então, se você não fugir, você pode cair, né? E a gente tem um exemplo bem clássico, que eu vou já trabalhar um pouquinho ele melhor, que é o exemplo de Davi, o rei Davi, né? Que era um homem segundo o coração de Deus. Agora, e aí você diz assim, mas quais seriam os exemplos para que eu possa me basear e possa a partir daí estudar e me fortalecer? Quais seriam os exemplos que a Bíblia nos mostra? Trouxe 3 aqui. O primeiro foi de Jesus, né? E aí você vai ver tanto em Mateus quanto em Lucas no capítulo 4, versículo 2 ao 3, Mateus capítulo 4, né? Que Jesus vai ser tentado por Satanás no deserto, né? E vai resistir à tentação. E os meios que Jesus utiliza ali é a interpretação correta da Bíblia. Outro exemplo, né, de tentação vai ser José, né? Ali na casa de Potifar, seu senhor, né? E a sua mulher vai até José para o tentar, né? E fazer ele cair e pecar contra o seu Deus. Está registrado em Gênesis no capítulo 39, né? Ela vai lá e vai... Eu vou ler o texto para vocês, só para aprofundar aqui. Gênesis, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, compõe o Pentateuco. Capítulo 39, versículos 7 e 8. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo, né? Um jovem, né, que foi levado para o Egito, vendido por seus irmãos, com o propósito de Deus dele se tornar ali governador do Egito e depois levar sua família para o Egito, né, que vai ser liberto depois do Egito por Moisés, para que eles ali sobrevivessem a uma situação de adversidade, de fome que passava sobre a terra. José recusou-se, disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada, né? Mas a partir daí essa mulher vai tentar de todas as formas levar José a adulterar contra o marido dela, para com ele, né? Para que José se deite com ela, ela se tornou adúltera, né? E José peque contra o Senhor. E José vai tomar o posicionamento de resistir até o fim, o que vai levar ele a consequências, né? Mas nós vemos que quando ela tentou mesmo, o que José fez foi usar um dos meios que eu disse: fugiu. O outro exemplo é Daniel e seus amigos, né? Que ali foram colocados para absorver a cultura da Babilônia, inclusive a alimentação, e eles recusaram ali, né? Mesmo estando ali sobre o governo babilônico, eles recusaram e fizeram prova ali, e Deus honrou aqueles jovens, né? E foram tentados a negar o próprio Deus, foram tentados a adorar outros deuses, né? Foram tentados a abandonar a vida de comunhão com Deus, a vida de devoção. Daniel vai parar na cova dos leões, eles vão parar na fornalha de fogo, e mesmo assim eles prosseguem. Por quê? Porque o foco deles era Deus, independente das consequências que poderiam vir sobre as suas vidas. Então eles enfrentaram a tentação, né, de acordo com a graça que Deus o concedeu e os métodos a serem vencidos. Aqui agora eu quero fazer 3 reflexões, bem rápido, 3 reflexões para a gente finalizar. A primeira reflexão é que resistir à tentação pode ser difícil, né? Mas é preciso entender que Jesus está ao nosso lado para nos ajudar. Ele mesmo disse que eis que estarei convosco todos os dias, todos. Então todos todos, né? Não é só um dia. Ele está com você no momento de provação, no momento de tentação. Jesus está com você, Jesus está ao seu lado, né? E ele, além de estar conosco, ele sabe o que a gente está passando. Daí a capacitação de nos ajudar através do seu Santo Espírito, né? Do Espírito Santo de Deus, né?
Em Hebreus 2:18 diz: uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então Jesus está conosco, é o primeiro ponto, né? E pode ser difícil, é difícil, mas precisa entender que Jesus está ao nosso lado. O segundo ponto é que nós podemos falhar, né? A segunda reflexão é que nós podemos falhar e pecarmos contra Deus, né? Mas nós devemos entender que nós temos um advogado diante do Pai, né? E devemos pedir perdão a Deus e essa queda nos levar a aprender, né? Com nossos erros, né? Nós temos um personagem que fez exatamente isso, o rei Davi, né? E ele vai fazer isso no Salmo 51, né? Mas ele vai pecar em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 até o 27. Quando na época dele estar na guerra, ele não estava na guerra, e aí ele observa do seu palácio uma jovem ali, linda, né? Betseba, se atrai por ela, manda trazer ela até o palácio, viu com os olhos ela, se atraiu, manda trazer até o palácio, dorme com ela ali, fica numa situação difícil, engravida, né? Deixa eu só abrir aqui o texto, 2 Samuel. Segunda Samuel, a partir do versículo 11, né? O texto vai dizer que era a época dele estar na guerra, ele não estava. E aí um dia ele se levanta da cama, né? Versículo 2, né? E ele vai caminhar pelo terraço do palácio. O que acontece, né? Ele olha e ele repara ali que tinha uma mulher muito bonita, né? E o que ela fazia? Tomava banho, né? Aí ele manda mensageiro, né? Para trazer ela. E aí o que acontece? Teve relações com ela, né? E depois de um tempo ela descobre que está grávida. Ele manda trazer Urias, que é o marido de Betseba, né? Para que Urias se deite com ela, e aí ele se exime da culpa. Urias não faz isso, porque Urias era um homem digno, leal, um homem de caráter, e não achou justo ir dormir com a mulher enquanto os outros estavam na guerra. Ainda Davi tenta embriagar ele, mas mesmo assim não funciona. Qual é a solução? Mandou ele lá para frente, mandou que colocasse ele na frente da batalha, lá na frente, para que ele morresse. E é isso que vai acontecer. Mas depois Davi vai ser confrontado pelo profeta e vai sentir que Deus ele vê tudo, né? E aí ele vai pagar as consequências, né, com sua família, desastres após desastres, né? Tudo isso pelo que ele fez com Urias. Então ele não ficou impune, né? E nós temos exatamente esse exemplo. Mas Davi se arrependeu e Deus o perdoou. O Salmo 51 relata isso. Então o importante é que nós aprendamos, né, com nossos erros e entendendo ali quais as áreas que nós somos mais tentados também, poder observar e a partir daí ter uma vida reflexiva sobre isso. Bom, isso aqui me leva à tentação, então eu vou fugir local ou pessoas ou objetos, né, que vai conduzir você a pecar contra Deus. Então qual é o caminho? Fugir. O caminho é fugir, né? O caminho é entender as ferramentas que o Senhor te deu, Efésios capítulo 6, né? As ferramentas, e a partir daí se municiar e entender, não, isso que eu posso, isso eu não posso, esse lugar eu posso ir, esse lugar eu não posso ir, andar com essas pessoas aqui eu posso, com essa daqui eu já não posso, e aí aprender com os erros, né? A última reflexão é que Deus ele perdoa, né, quem se arrepende, e ajuda aquele que quer mudar de vida, né? Ele ajuda. Então a terceira reflexão é que você pode contar com a ajuda de Deus, né? Quando você se arrepende, né, e deseja mudar de vida. Um grande exemplo disso é o ladrão da cruz, né? Enquanto um ali murmurava e ali se entregava à tentação do momento, apesar de estar pagando pelas consequências dos seus próprios pecados, o outro se arrepende, né? O outro se arrepende, e esse arrependimento ali diante de Jesus, né,
conduz ele a alcançar, né, o perdão dos seus pecados e uma promessa de que naquele dia, né, estaria com Jesus no paraíso, né? Então veja como Deus é agraciador e perdoa os nossos pecados e aquele que se arrepende, né, e aquele que quer mudar de vida diante de Deus, ele encontra essa graça. Então é isso, né? Falamos um pouquinho hoje, um vídeo mais voltado para a teologia, mais voltado para uma reflexão cristã, né, sobre o cristão e a tentação, né, e as lutas que ele enfrenta, nesse caso aqui lutas espirituais, né, e que é muitas vezes tentado por si próprio, né, a sua natureza, a sua concupiscência o conduz a essa tentação. E o objetivo da tentação é sempre distanciar o homem de Deus, afastar o homem de Deus, levar o homem a transgredir os mandamentos de Deus. Mas existem meios, e mesmo que nós viemos a cair, devemos entender que nós temos um Deus que perdoa os nossos pecados se nós nos arrependermos, e nos concede graça e nos ajuda a mudar, né, a regressar, mas que nós possamos também ter essa compreensão de que mesmo tendo caído e alcançado o perdão, e nós temos que aprender com nossos erros, para que nós não possamos estar continuando a cometer os mesmos erros que nós cometemos, né? Senão vira um vício, e aí quando você for ver já não consegue mais sair, né, do buraco que você vai se afundando cada vez mais quando você vai se entregando às tentações. Então é isso, espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que Deus os abençoe.